Jornal Band Cidade. Oferecimento Império das Tintas. Agora com delivery. Precisou? Ligue, que a entrega é grátis. Idosa morre de Covid e a família enterra o corpo de outra pessoa. O hospital reconheceu o erro. Terminais de ônibus de Uberlândia são bloqueados por motoristas contra o parcelamento de salários. Nova decisão da Justiça manda fechar lojas de material de construção. Atendimento só delivery. No Campeonato Mineiro, Uberlândia vai buscar a primeira vitória em jogo contra o Galo no Mineirão. Hoje é sexta-feira, 5 de março, e o Band Cidade está no ar. Olá, boa noite para você. Nós começamos esta edição falando da volta para casa nesta sexta-feira, que está um pouco mais complicada. Além da chuva, terminais de ônibus de Uberlândia foram bloqueados por motoristas do transporte público. O protesto é contra o parcelamento dos salários de fevereiro. Os detalhes agora ao vivo com o Érico Gabriel. Boa noite para você, Érico. Parcelado os salários, mas em quantas vezes? Que história é essa? Boa noite, Marião. Boa noite a todos. O salário seria parcelado em 3 vezes. Na verdade, foi parcelado, né? Eles estão lutando contra isso. Eu estou aqui na porta do terminal, as grades já estão abaixadas, o pessoal saiu dali porque começou a chover, estão até ao lado da câmera aqui, escondendo, pedindo carona e também motoristas por aplicativos para poder ir embora. Uma situação muito triste para os passageiros e também para os motoristas. Conversei com eles mais cedo, eles disseram que o vale alimentação do mês passado ainda não foi depositado, disse que seria regularizado hoje, que é o dia do pagamento. Eles foram surpreendidos pelo comunicado que seria dividido em 3 vezes. Eu até peguei o olerite de um dos profissionais aqui, cerca de R$600 que eles receberam e estavam falando que não dá para sustentar a família com esse valor, que está muito complicado. Eles estão sendo expostos à contaminação. Foram 14 profissionais do transporte público que morreram no total de coronavírus. Ontem foram 2, então eles estão desesperados. Um dos motoristas que eu conversei até gravou, falou do perigo que está sendo para eles dirigir no meio dessa pandemia sem a ajuda das empresas. Ou você morre de fome, mata seus filhos, ou você morre de Covid. Não tem outra alternativa, senão fazer isso aqui, ó. O Ministério Público nunca foi num terminal fiscalizar, mas hoje nós estamos aqui para informar todo mundo que anda no transporte coletivo, cuidado, porque não está sendo feita higienização conforme deveria. Cada linha que deveria ter 3 carros, na verdade está rodando com 2. Aí roda um reforço até por volta das 8, 8h30. Aí começa a superlotação novamente. Nós estamos expostos, 100% expostos. Não há nenhum controle de aglomeração dentro dos ônibus. Alguns ônibus passaram por aqui agora mesmo, todos vazios. A gente entende que eles estão indo para as garagens, já que não tem ninguém dentro do terminal. Mais cedo tinha gente presa dentro do ônibus, gente desceu no meio da Avenida Afonso Pena. Uma situação bem difícil. O Ministério Público se posicionou a respeito disso, disse que o dever da informação prévia, deveria dar informação prévia para as autoridades e também para os usuários, também que eles têm que utilizar a capacidade mínima de 40% da frota e do funcionamento do transporte público, e qualquer limitação de barreiras, que eles retirem qualquer limitação de barreiras do terminal central naquele momento, imediatamente. Então, isso já foi feito aqui no terminal central. O Sindet, que é o Sindicato das Empresas, se manifestou, disse que a ação não concorda com essa ação dos motoristas, que repudia essa greve, foi ocorrida de forma ilegal, também que as empresas estão fazendo esforços porque caiu 50% da receita e eles vão notificar o Ministério Público a respeito a isso, e as empresas ainda reiteram que será aberta uma sindicância interna para apurar os casos de envolvimento, e os responsabilizados serão notificados desse ato que eles consideram ilegal. A Prefeitura também enviou uma nota falando que não foi notificada oficialmente sobre a paralisação do transporte coletivo que ocorreu hoje. Informa que ainda será tomada todas as providências legais cabíveis para o reabastecimento e
restabelecimento imediato do serviço aqui na cidade. Então são muitas informações que a gente espera que tudo seja resolvido logo, porque tem muita gente tomando chuva aqui na porta do Terminal Central. É isso mesmo, Érico, e que os salários sejam pagos, né? Obrigada pelas informações. E apesar da onda roxa do governo do estado, com regras rígidas para conter o coronavírus, Uberlândia não vai respeitar a imposição. O município vai continuar seguindo as próprias regras. Ilegal não é, mas gera bastante polêmica. Pelas ruas da cidade, o assunto tem gerado polêmica. Eu achei uma medida extrema, né? Uma medida assim que eu não imaginava que teria como fechar mais o município, né? O comerciante ele não pode parar. Tem comerciante aí com aluguel de 10 mil, aluguel de 15 mil. Assim já está passando por muita dificuldade, muita gente sem trabalhar. Tem gente que estava procurando emprego e aí tudo fechado, como é que arruma? Mesmo dividindo opiniões, o município de Uberlândia manteve em vigor até o dia 12 de março o decreto que trata sobre o toque de recolher de 8 da noite até às 5 da manhã, sem contar o funcionamento apenas de atividades consideradas essenciais. A nova onda roxa já está em vigor nas regiões do Triângulo do Norte e Noroeste de Minas. A nova fase do programa Minas Consciente prevê medidas de restrição e circulação mais severas, mas de acordo com o prefeito de Uberlândia, o decreto já existente é ainda mais rigoroso. Em nota, o prefeito afirma que as restrições definidas para as atividades não essenciais, assim como outras decisões, permanecem como estão. O Estado de Minas poderia interferir se, porventura, viesse a ter alguma flexibilização das regras impostas pelo Minas Consciente, mas tendo em vista que a administração pública uberlandense tomou as medidas cabíveis, né, tem obedecido aos princípios administrativos da boa gestão, não há de se falar em sanção. O município que, porventura, vier resistir às condições impostas pelo Minas Consciente, ele está sujeito, sim, a determinadas sanções previstas em lei, tanto na seara administrativa quanto criminal. E olha, está proibido outra vez o atendimento presencial de lojas de material de construção aqui em Uberlândia. Uma decisão judicial impede que as lojas de materiais de construção entrem na lista de setores essenciais. Assim, devem permanecer fechadas. Na última semana, a Associação do Comércio de Materiais de Construção de Minas Gerais, a Comac, entrou com uma ação liminar que foi aceita pelo Tribunal de Justiça Mineiro. O prefeito de Uberlândia acatou, mas recorreu e venceu. A Comac até o momento não foi intimada oficialmente dessa decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Mas em respeito ao princípio do contraditório, foi deferido um prazo de 72 horas à Comac para preparar a sua resposta. Sei também que o desembargador presidente que proferiu essa decisão fez uma análise superficial do caso, inclusive ele próprio menciona isso na decisão. Com a suspensão da liminar, a loja de materiais de construção não pode oferecer atendimento presencial, sequer para pegar mercadorias no balcão. Todas as vendas têm que ser feitas de forma delivery, o que tem diminuído bastante o faturamento das empresas. Na semana que foi fechado as lojas, a nossa venda caiu 70%. Conversamos com vários colegas que tiveram redução de venda de 70% a 80%. Isso é menos emprego, renda e, claro, desemprego aí para todo mundo. Outro fator que influencia no fechamento das lojas do setor de construção é a não adesão do prefeito de Uberlândia à onda roxa do Minas Consciente, mantendo o decreto municipal. A onda roxa hoje é a melhor opção para todo mundo, porque ela é restritiva, ela obriga o uso de máscaras na rua. O decreto hoje não obriga o uso de máscaras na rua. A nova regra passa a valer a partir de segunda-feira, dia 8 de março. O empresário que não estiver atento às deliberações pode ser penalizado. Caso a loja de material de construção não esteja observando a deliberação, ela poderá sofrer a sanção de interdição de 10 dias, 15 dias se for reincidência ou interdição até o final do decreto de emergência. Veja agora os dados do coronavírus aqui na região. Em todo o estado de Minas Gerais já são 908.869 casos confirmados de Covid-19 em todo o estado e mortes confirmadas já são 19.204, 172 de ontem para hoje. Vamos ver Uberlândia, já são 1.179 mortes confirmadas.
um total de 20 mortes de ontem para hoje. Casos confirmados, 71.022 casos em Uberlândia. Vamos ver agora os dados de Uberaba. Já são 370 mortes. De ontem para hoje foram 4 casos confirmados, 15.882. E você vai ver no próximo bloco o enterro por engano de uma senhora que morreu vítima de Covid. Até já! Maurício Exclusive. Valorize suas escolhas. O resultado que você espera depende delas. A Troncos Triângulo, fábrica mineira de equipamentos agropecuários, oferece linha completa para você pecuarista. São 4 opções de troncos de contenção modelo americano, 2 cabines veterinárias, uma cabine traseira, uma cabine dianteira e a versão compacta. A Troncos Triângulo também produz gaiola de pesagem eletrônica, balança de sapata, barra de pesagem e bebedouro. Acesse troncostriangulo.com.br/360 e conheça mais detalhes dos troncos americanos de contenção em 360 graus. Entre em contato e faça seu orçamento. Troncos Triângulo, o melhor equipamento para você, pecuarista. Ei, você aí que não comprou o Triângulo da Sorte, corre que ainda dá tempo! Pega o celular, baixa o aplicativo. Só no quarto prêmio tem uma casa no valor de R$200 mil com Jeep Compass na garagem. Então corre que ainda dá tempo! Essa é a oportunidade de comprar o seu terreno no setor sul de Uberlândia. Terrenos a partir de 250 metros, financiados direto pela loteadora. E na compra do seu lote, você ganha o projeto arquitetônico da sua residência. Construa o seu sonho aqui. Aqui na Eucalipto Beira Rio, eu garanto o menor preço. Poste eucalipto a partir de R$ 6,50. Arames, telas e porteiras com super desconto. Eucalipto Beira Rio, Avenida Geraldo Mota Batista, 280. Fale com Gregory. Telegril, a melhor churrasqueira de alvenaria a partir de 10 pagamentos de 275. Cobrimos qualquer oferta. Telegril, Getúlio Vargas 3720, João Naves 3581, 3211 1716. Ano Novo, Casa Nova, Avenida Materiais. Ofertas de Ano Novo. Caixa d'água 500 litros, 229. Tinta interior e exterior, a partir de 119. Avenida Materiais, Rio Mississippi 400 Mansur. Agronegócio. Oferecimento. Troncos Triângulo, os melhores equipamentos para você, pecuarista. O atual preço da arroba do boi vem animando os pecuaristas. Estudos mostram que o confinamento vem crescendo a cada ano no país. O aumento do consumo de ração de alta qualidade com o uso de aditivos vem ajudando o pecuarista a ter mais ganhos com o confinamento, mesmo com o alto custo dos grãos e as dificuldades trazidas pela pandemia do novo coronavírus. Foi o que mostrou o Tour de Confinamento 2020, realizado por uma empresa de suplementos nutricionais para animais. Os estudos foram feitos de forma virtual nas fazendas. Foram avaliados 20 mil bovinos de corte, todos suplementados com produtos de tecnologia da própria empresa. E os resultados zootécnicos e econômicos surpreenderam. Os 9 confinamentos participantes produziram, em média, 7,44 arrobas em 98 dias. É o conceito do boi 777, né? Que é perfeitamente possível produzir novilhos jovens, carcaças pesadas, obter elevados resultados zootécnicos, como a gente está mostrando aqui. Os trabalhos foram feitos em parceria com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada Exalc-USP, que avaliou também o retorno sobre o investimento. Segundo o CPEA, o lucro médio do pecuarista foi de 23,83%, o que representa o maior resultado desde o início do levantamento. A gente está vendo muito confinamento, muito semi-confinamento, a turma querendo usar essa tecnologia para aproveitar um cenário positivo. O Tour de Confinamento teve sua estreia em 2015. Desde então, já realizou mais de 50 etapas em 10 estados, com mais de 150 mil bovinos de corte avaliados. Durante todo esse período, a conclusão dos especialistas é que o confinamento é rentável e que a nutrição de precisão é uma tendência do confinamento brasileiro.
E agora está confirmado, 2 variantes do coronavírus foram encontradas em Uberlândia. O Érico Gabriel volta a falar ao vivo aqui com a gente. Érico, o que significa isso? A transmissão é maior, é mais rápida? Marion, tanto a transmissão mais rápida quanto a doença fica mais violenta. O vírus ele é um pouco mais violento, ele deixa pessoas mais jovens em situação mais vulnerável. Aquela primeira cepa era mais preocupante para os idosos todos, porém agora os mais novos também estão sendo vítimas dessa doença. A prefeitura já tinha essa desconfiança por conta dos quadros clínicos, os médicos falando que a situação dos pacientes estava muito mais séria por conta desse vírus. As 2 cepas que foram encontradas aqui em Uberlândia foram a mesma de Manaus e também a mesma britânica, que matou muita gente na Irlanda do Norte. Foram colhidas 48 amostras, foram mandadas para a UFO e também para a USP. O secretário de Saúde ele até fez um desabafo nesse momento difícil aqui na cidade. Estou com tantos problemas de oxigênio na rede, de entubar, de comprar respirador, de comprar monitor multiparâmetro e de manter o equilíbrio emocional das equipes. Muitos estão pedindo para sair, estão jogando a toalha e muitos estão desesperados porque os profissionais de saúde também são humanos, né? E estão exaustos. Um infectologista que participou da coletiva, ele disse que o importante agora é a vacinação. Só assim a gente vai acabar com esses casos graves e acabar de vez com essa pandemia. Essa é a nossa esperança, né, Érico? Obrigada pelas informações. E aumentou e muito a quantidade de chamados do Corpo de Bombeiros de Uberlândia de pacientes com Covid. O chamado é urgente, é de Covid. Um atendimento que cresce como crescem os números da pandemia em Uberlândia. Os chamados chegam no Corpo de Bombeiros via 193, que funciona na 9ª RISP. É aqui no Cobom que caem ligações de 18 cidades do Triângulo Norte. Cada chamada passa pelo atendente, que identifica local, dados da ocorrência e encaminha para o médico. É dele a primeira triagem para o socorro adequado. E se o caso é de Covid-19, a informação é imediata para as equipes de socorro no batalhão. Ocorrências desta natureza estão cada dia mais frequentes na rotina dos bombeiros. E nós reparamos que a partir do mês de janeiro de 2021, esses atendimentos tiveram um aumento. A gente passou por um platô em junho e julho do ano passado, em que nossa média de atendimentos de ocorrências dessa natureza eram cerca de 3 a 4 atendimentos por dia. Já no mês de janeiro, a nossa média chegou em 4, em fevereiro a nossa média chegou a 5, em março até o dia de hoje estamos atendendo em média 11 casos de Covid por dia. Conforme o quadro apurado pelo médico da triagem, é disponibilizada a estrutura adequada para o paciente. Para os chamados relacionados à Covid-19, os procedimentos envolvem também a paramentação, retiradas para esterilização toda vez que a equipe chega do atendimento. É realizada uma limpeza completa de toda a equipe, de todo o material, toda a viatura, para que ela esteja em condições de atender uma nova solicitação de emergência. E a seguir, o corpo enterrado por engano de uma senhora que morreu vítima de Covid. Até já. É isso daí, pessoal. Estou passando aqui na programação para falar para vocês da IG Piscinas, tá? E olha só, gente, a quantidade de produtos para deixar a qualidade da água da sua piscina super bacana, não estragar seu cabelo, não dar alergia. Então, você que quer uma piscina bacana, tem que ser IG, tá? 8 anos de histórias para você. Procurando as melhores ofertas de piso e revestimentos para a sua casa? A RC Distribuidora é o lugar certo. E para não errar na escolha, conheça o melhor tipo para cada ambiente. Se for para áreas secas, o ideal é o porcelanato polido. Ele é extremamente liso, além de ter muito brilho. Ideal para corredores, salas ou quartos. Na cozinha, o revestimento é a melhor opção para lugares que têm muita circulação de pessoas, pois ele é mais resistente. No banheiro, para locais úmidos, você pode optar por porcelanato acetinado, que evita mofo e odores no ambiente.
Quartos e salas. Procure utilizar um polido marmorizado, pois eles trazem mais aconchego para o ambiente. Curtiu? Então faça seu orçamento conosco. Em Uberlândia Matriz, Unidade 1 e Unidade 2. Em Uberaba e Araxá. RC, distribuidora de pisos e porcelanatos. Feirão todos os dias. Comandante Maracanã a bordo. Estamos nos aproximando da Tonelli Velox. E a previsão aqui é de preço baixo. Pneu Aro 13 a partir de R$ 209,90. Pneu Aro 14 a partir de R$ 249,90. Pneu Aro 15 a partir de R$ 279,90. Parte amortecedor com 2 anos de garantia a partir de R$ 69,90 já instalado. Ligue 0800 500 3000 e venha para a Tonelli Velox. O corpo de uma senhora que morreu de Covid foi enterrado por engano em Uberaba. Quando a troca de corpos foi descoberta, já era tarde demais. Dona Laura, de 83 anos, morreu na manhã de quinta-feira com suspeita de Covid. Ela estava internada no Hospital Regional de Uberaba havia uma semana. Assim que recebeu a notícia, a família de Dona Laura contratou os serviços de uma funerária. Mas por conta do horário, o enterro ficou marcado para o dia seguinte. Quando os funcionários da empresa chegaram ao hospital para retirar o corpo, foram informados que a idosa já havia sido enterrada. Fiquei em choque, eu fiquei indignada e eu queria saber o que estava acontecendo e eu procurei a direção. A moça da portaria da recepção não quis abrir o portão para mim. Eu pulei o portão, fui até a direção saber o que havia acontecido. Com erro, a idosa foi enterrada por outra família no cemitério Medalha Milagrosa. Nesta sexta-feira, Fernanda acompanhou o trabalho de exumação do corpo e fez o reconhecimento da avó. Depois de 24 horas de angústia e aflição, ela finalmente conseguiu sepultar o corpo de Dona Laura no jazigo da família no cemitério São João Batista. Eu acho que é uma falta de respeito com as pessoas, uma irresponsabilidade enorme, porque erros acontecem, mas certos tipos de erros não são justificáveis. Então, eu quero justiça e eu vou correr atrás disso. Pois é, e agora resta saber de quem foi o erro, de quem é a culpa. A gente vai falar ao vivo com a Melissa Paroneto, que acompanhou de perto essa história, né, Melissa? Boa noite para você. De quem foi o erro, então? Boa noite, Marion. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. Nós procuramos a direção do Hospital Regional de Uberaba, que nos encaminhou um vídeo gravado pelo diretor administrativo, Frederico Ramos, explicando o que de fato aconteceu. O diretor admitiu o erro da unidade e pediu desculpas à família de Dona Laura. Ontem nós tivemos 2 óbitos no período da tarde, né, e foi feita a identificação do corpo pelas famílias no local dos óbitos, que foram óbitos na UTI, e todo o corpo é identificado, tanto com pulseira quanto com etiqueta em cima, depois que coloca o corpo num saco, né, plástico, que é de prática das funerárias para poder levar os pacientes para o enterro, né, porque como não tem velório, e na hora da retirada do corpo, a nossa colaboradora não conferiu de fato o nome correto, né, e a funerária também não percebeu e teve essa troca desse corpo. Então ontem enterrou uma senhora e a outra ficou aqui no nosso hospital. Isso foi identificado hoje pela outra funerária quando veio fazer a retirada do corpo. Já identificamos o erro, assumimos, né, que houve realmente essa troca. Lamentamos muito, pedimos desculpa às famílias pelo fato ocorrido. Já entramos em contato com as funerárias e com os familiares. Vai ser feita a troca, a exumação e a troca dos corpos e o enterro de cada um no cemitério correto nesse período da tarde. Nós temos vários protocolos para evitar que ocorra esse erro, né, esse tipo de erro humano. Infelizmente, nesse caso aconteceu. Claro que a sobrecarga influencia, né, os colaboradores estão com nível aumentou muito o número de internação nessas unidades, o nível de trabalho está muito alto. E isso influencia, sim, na hora da identificação e influenciou no acontecimento desse erro. Nós, do hospital, já estamos tomando medidas de dupla checagem para que não ocorra mais esse tipo de erro. Então, hoje é feita a identificação para um colaborador nosso
e quem vem retirar o corpo, a funerária que vem retirar, simplesmente confere o nome e assina. A partir da data de hoje, a funerária vai ter que preencher ela mesmo o caderno de retirada, porque ela vai ter que dar o nome na etiqueta para preencher, para que evite esse tipo de não conformidade novamente. Lamentamos muito e pedimos desculpa novamente aos familiares pelo fato ocorrido. Apesar das explicações aí, né, do diretor da unidade e também do pedido de desculpas, a família da idosa registrou um boletim de ocorrência hoje à tarde. Então, provavelmente, esse caso deve ser investigado. Marion. Muito obrigada, Melissa, pelas informações. A gente segue acompanhando esse caso e você vai ver no próximo bloco os destaques do esporte. Até já. Jornal Band Cidade. Oferecimento Império das Tintas. Agora com delivery. Precisou? Ligue, que a entrega é grátis. Nesse mês de março, a Nacional Pisos começou muito bem. Uma oferta melhor que a outra. Confira. Porcelanato 80 por 80 polido retificado extra R$ 59,90. Revestimento branco extra tamanho grande R$ 16,90. Gresalato retificado acetinado extra R$ 33,90. Pode vir. Aqui você encontra promoção de verdade. Nacional Piso Distribuidora. João Naves de Ávila 4535 e Floriano Peixoto 4212. Fim de semana Supermax. Olha que programa bom para economizar. Coxa com sobrecoxa Avivar quilo 5,99. Açúcar Cristal Delta 5 quilos 10,98. Atum Gomes da Costa 170 gramas 5,99. Salsicha Hot Dog Avivar quilo 5,99. Economia pertinho de você. Sextou no Band Cidade, agora você vai saber os destaques do esporte com Ronei Bendes. Boa noite, Ronei. Boa noite, Marion. Boa noite a você ligado aqui no Band Cidade. A sexta-feira já começou movimentada no esporte. Vamos começar falando de voleibol. Terminou agora há pouco o jogo do Praia Clube contra o Flamengo. Esse jogo realizado na Arena Praia. O Praia venceu por 3-0. Com isso, encerrou a sua participação na primeira fase em terceiro lugar. E na próxima fase, já nos playoffs, vai encarar o São Paulo Barueri. Portanto, São Paulo Barueri e Praia Clube na próxima fase. Já o time masculino vai definir a sua situação amanhã no jogo contra o Itapetininga, às 4h30 da tarde, no interior de São Paulo. E dependendo aí do resultado, é que a equipe uberlandense vai saber qual será também o seu adversário na próxima fase desta Superliga. Vamos falar agora de futebol. Teremos neste final de semana, terceira rodada do Campeonato Mineiro. 3 jogos serão realizados neste sábado. Caldense, Patrocinense, Pouso Alegre e América, URT e Cruzeiro. Esse jogo vai ser realizado em Sete Lagoas, às 7 horas da noite. A rodada será completada no domingo com mais 3 partidas. Os jogos serão os seguintes: Coimbra e Tombense, Atlético e Boa e Atlético Mineiro e Uberlândia, jogo programado para 8h30 da noite no estádio do Mineirão. Em relação à mudança desse jogo da URT, dirigentes do clube passaram o dia hoje tentando modificar aí o local da partida. Ele foi mudado a pedido do Cruzeiro, que não quis jogar em Patos de Minas em função da crise de coronavírus. Essa mudança revoltou o pessoal da URT, mas agradou aos jogadores do Cruzeiro. A gente sabe da pandemia, né, de tudo que está acontecendo, a gente sabe disso, mas é um jogo, para a gente, em termos de logística, até bom, né, um jogo perto de casa. Eu não sei como é que está o campo lá, mas independente a gente vai fazer o nosso jogo, que é aquilo de propor o jogo a todo momento, de buscar o gol, e a gente vai trabalhar hoje focado nisso para poder ganhar a partida amanhã. É isso aí, volta segunda-feira. Bom final de semana a todos. Boa noite, Marion. Obrigada, Ronei. Eu volto na segunda-feira. O Band Cidade termina aqui. Até lá.